Friozito de hoje. Não tá muito quente, mas também nós temos mês de junho, né? Queria o quê? Calor de 40 graus. Buenos, meus amigos, nosso canal Proseando com a História. Me chamo Marcelo Valerão. Estamos aqui tomando mais um mate e fazendo mais um vídeo para o nosso canal, para compartilhar o conhecimento, trazendo histórias não contadas na escola. Bueno, antes de mais nada, vou pedir para tu te inscrever, tu dar teu like, tu comentar, compartilhar os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Também quem acompanha o canal sabe que eu parei uns dias de botar vídeo, porque nós estamos no encerramento de trimestre aqui, aí vem conta, vem aluno, vem notas, tudo que atrasa um pouco o lado de dividir o compartilhar o conhecimento, mas mantém a profissão que eu gosto e sou apaixonado, que é de professor. Nos nossos tempos rio-grandenses sombrios, mas que um dia, lutando com esperança e com a adaga na mão, a gente chega lá. Hoje eu vou trazer para vocês aqui dois monstros sagrados da nossa literatura regional. Eu iria fazer os dois, mas aí eu resolvi dividir eles para não deixar um vídeo muito maçante para vocês. E esses dois monstros sagrados, esses caras imortalizados que não sabiam a importância que eles tinham quando estavam vivos. E infelizmente é após a morte deles que o legado se tornou imortal de cada um. Eles são conhecidos como os Joãos da cultura rio-grandense. João Sesimbra Jacques e João Simões Lopes Neto. Ambos viveram contemporâneos ao seu tempo, que foi as primeiras décadas do século XX e o final das décadas do século XIX. E ambos caminharam cruzadas diferentes para chegarem e deixarem seu legado literário no Rio Grande do Sul. O primeiro que eu vou falar, ele dispensa comentários, mas para ti que está aí do outro lado e pode não conhecê-lo muito, eu vou iniciar bem simples, porque ele é um motivo e um objeto de estudo bastante aprofundado dentro da literatura regional e literatura nacional, que é João Simões Lopes Neto. Ele nasceu na Princesa do Sul, cidade de Pelotas, uma cidade riquíssima em história, perto aqui da nossa região, ou na nossa região, perto aqui das casas de onde eu moro. E essa cidade, ela, como era riquíssima, ela tinha uma base grandiosa na indústria saladeril, ou indústria do charque, fabricação de carne salgada para venda em vários portos e várias regiões do Brasil e até do Caribe. Simões Lopes era neto de um participante da nobreza portuguesa, ou melhor, brasileira, do Segundo Reinado, que era o Visconde da Graça, ao qual deu seu nome a ele, o Visconde da Graça Simões Lopes avô. Ele nasceu em 1865, justamente quando iniciou-se a Guerra do Paraguai, e faleceu em 1916, prematuramente aos 51 anos. Dentro da sua vida em si, ele foi de tudo um pouco. Uma das suas curiosidades como profissão era que ele criou uma fábrica de cigarros. Ele fazia uma marca de um cigarro que para a época ficou um espanto, porque a marca de cigarro era a marca Diabo. E essa palavra, marca Diabo, se incorporou ao linguajar rio-grandense. Quando tu olhava uma coisa e dizia, bah, mas aquilo ali não tem uma procedência, aquilo ali é uma marca Diabo, não se sabe nem que marca é. Coitado, não era muito ajeitado lá nessa parte das empresas, mas mesmo assim ele não desistiu. Ele fez uma firma de mineração em Santa Catarina, ele foi importador e exportador, ele trabalhou nas indústrias de cerâmica, que era fazer tijolos e telhas em Pelotas, mas realmente o seu grande legado foram as letras, como jornalista, como escritor, como cronista da época, escrevendo para alguns jornais de Pelotas que até hoje eles circulam, e estão todos à disposição de pesquisadores na Biblioteca Pública Pelotense, onde ele ajudou também a fundar a Biblioteca Pública, foi um dos ajudantes assíduos. Também ele foi um dos caras que, no movimento tradicionalista gaúcho, que nem existia, foi existir 50 anos anteriores, ou 60 anos posteriores, não anteriores, a o momento em que ele viveu, da União Gaúcha de Pelotas, fundada em 1889,
99, desculpem, onde ele foi o seu quarto presidente. Mas tu tem que pensar assim, a União Gaúcha daquele momento, ela não era uma União Gaúcha ao qual hoje é um centro de tradições gaúchas. Ela visava mais uma reunião de intelectuais da época para manterem vivos a literatura regional, ou então a espécie de romance regional, que foi muito importante na virada do século XIX para o século XX, pois no século XIX nós tínhamos aquelas mudanças bastante profundas na sociedade, em que os intelectuais que não se enquadravam nesse momento, eles buscavam uma certa alegoria do passado, também um exemplo do positivismo, ao qual vamos chamar esse positivismo melhor conhecido como Sesimbra Jacques, que é mais militarizado do que Simões Lopes, que era um civil, assim dizendo. Ele deixou 4 obras fundamentais para a nossa cultura. 4 obras que até hoje quem precisar ou quem quiser conhecer um pouco da história do Rio Grande do Sul, da virada do século XIX para o XX, deve ler assim. São as obras fundamentais, fenomenais para aquele momento na literatura. E essas 4 obras foram escritas, digamos assim, nos últimos 5 anos de vida dele. Se ele vivesse um pouco mais, eu posso dizer a vocês que ele se tornaria muito mais imortalizado, pois tem relatos que, antes um pouco de lançar a sua última obra, ele deixou manuscritos com obras inacabadas. E, infelizmente, foram relançados, mas não tinham a conclusão com a sua, digamos, genialidade da época. Foi Cancioneiro Guasca, em 1910. Cancioneiro Guasca, ela é uma coletânea de versos e quadrinhas populares cantadas na zona rural do Rio Grande do Sul, da campanha, como a gente fala, onde nós temos o tatu, a querumana, a tirana do ombro, tirana do lenço, nós temos a chimarrita, o pezinho, são recolhimentos de pessoas que ainda dançavam e cantavam essas quadrinhas. E também uma coisa bem importante, que foi os 3 hinos rio-grandenses, que nós tivemos, um capítulo à parte que nós vamos fazer, vai ser sobre os hinos rio-grandenses, ou o hino rio-grandense. E esses 3 hinos, essas 3 letras do hino rio-grandense, elas foram recolhidas no Cancioneiro Guasca e também mantidas, imortalizadas nesse livro de Simões Lopes Neto. A segunda obra, ela é de 1912, que são contos gauchescos, mais uma cultura e uma literatura regional, onde ele separa vários e vários causos de galpão, onde são contados. Um dos mais impressionantes são 300 onças. Nós temos o mate de João Cardoso, que vai ser um objeto de estudo aqui futuramente. Nós temos Debes um Queso, que também é outro conto. E esses contos gauchescos são, até hoje, um baluarte para tu entender aquele momento histórico do Rio Grande do Sul e principalmente os momentos anteriores a ele, pois trata-se principalmente de uma região que se compreende Bagé, Canguçu, Cacimbinhas, que é Pinheiro Machado, se compreende Rio Grande, Pelotas, uma parte de São Lourenço, toda a região hoje que é considerada a zona sul do estado. Em 1913 ele conclui a sua principal obra, que são Lendas do Rio Grande do Sul. É claro que nós, no nosso estado, nós temos várias, uma centena de lendas, mas existem 3 lendas que são fundamentais para tu entender o estado como em si, que é a Salamanca do Jaral, o Negrinho do Pastoreio e o Boitatá de São Miguel, ou Amboitatá, a Cobra de Fogo. Em 13 ele fez isso. E em 14, como sua última obra lançada, ele fez o livro Casos do Romualdo, ou Causos do Romualdo. É mais um tipo de histórias bastante mirabolantes, engraçadas, no contexto em que ele junta cada região do Rio Grande do Sul com suas peculiaridades e faz um exagero daquilo. É um estilo de comédia, nossa, bastante comum aqui no nosso estado, onde muitas vezes tu acaba não compreendendo. Essa trajetória de Simões Lopes Neto, falada em poucos minutos aqui para vocês, não vai trazer assim, um mínimo de detalhes do que ele foi para a nossa cultura. Mas está lançado aí um ponto de curiosidade para vocês,
que existem vários livros, existem várias abordagens. Ele foi um dramaturgo também, escrevendo pseudônimos, que são nomes diferentes do que ele utilizava, assuntos do cotidiano, críticas à sociedade pelotense e à sociedade rio-grandense em si, e é um cara que foi imortalizado. Infelizmente, falecendo, como eu falei, prematuramente aos 51 anos, de uma forma onde não tinha muito capital para se manter, e ao mesmo tempo era daqueles sonhadores que, para si, talvez não fosse um sonhador, mas quem pegasse suas obras posteriores saberia que ele era um cara muito além do seu tempo, trabalhando com coisas comuns, com o cotidiano, com o dia a dia do rio-grandense, com o dia a dia do estado, que hoje é uma obra rara para tu pesquisar o nosso passado. Obrigado, meus amigos, por mais esse capítulo. Desculpem qualquer coisa, qualquer erros ou coisa e tal, mas isso aí faz parte da lida, né? Agradeço a todos e contem com Sesimbra Jaque, o outro cara da literatura rio-grandense. Um forte abraço no coração de cada um.